Hello guys! Mais uma aula, sou a Teacher G e hoje a gente vai praticar inglês com mais uma música. Nas últimas aulas, né, eu postei bastante coisa sobre como praticar inglês como seu próprio entretenimento, porque às vezes as pessoas sempre levam aquele peso na hora de praticar inglês. Ai, mas eu tenho que estudar, tenho que praticar. E você descobre que tem várias maneiras de praticar, aprender novas coisas, fazendo coisas que você gosta. Então tem aula tanto no YouTube quanto no Instagram sobre como praticar inglês com séries, como conseguir novos vocabulários com séries, como praticar fala assistindo séries, pode pegar sua série favorita inclusive, né? Tem uma aula também sobre praticar o verbo to be, estou lembrando aqui quais são as aulas. Praticar o verbo to be, o verbo ser e estar com música. E hoje, né, para complementar aí o seu conteúdo de práticas do idioma com entretenimento, com coisas que você gosta, eu trouxe aqui música para praticar os modais. Se você não sabe quem são os modais, tem aula tanto no YouTube quanto no Instagram, só de modais. Eu acho que é uma aula chamada resumo dos modais, resumão dos modais, alguma coisa assim. Mas pesquisa modais que você vai encontrar no YouTube, Teacher G, e no Instagram, @TeacherG. E falando de modais, eu vou dar uma resumida bem rapidinho, tá? Sobre eles. Não tem música que mais tenha modais do que Misunderstood, do Bon Jovi. Pensa numa música que tem modal a música toda. É essa. Então eu separei um pouquinho dessa música pra gente treinar e aprender um pouco mais dos modais. Só pra gente lembrar, se de repente você tá, quem é mesmo esse tal de modais? Não lembro, teacher. Então vamos dar uma relembrada, quem são eles? Ó, os modais, vou digitar aqui para você ir acompanhando, eles são chamados de auxiliares. Bom, o nome já indica alguma coisa aí pra gente, né? Vão nos ajudar com algo. E é exatamente isso que acontece com os auxiliares. Como eles são auxiliares numa sentença, eu posso usar os modais tanto para afirmar, para negar ou para perguntar. Então, os modais, esse grupo de vocabulários que nós vamos ver quem são, eu posso usar para afirmar, para negar, para perguntar. A gente vai ver na música que ele já começa a música fazendo uma pergunta com os modais, depois aparece na afirmativa também. Eu acho que negando não tem nenhum exemplo, não estou lembrando agora. Mas a gente pode usar os modais para todas essas situações. Quem são eles? Talvez você, eu digitando aqui, você vai lembrar quem são, ou, nossa, já vi esse vocabulário. Eu tenho ali o can, que é o pode, ou posso, tanto faz. Eu tenho could, que é o poderia, ou pudesse, podia, tudo isso é could. Eu tenho should, que inclusive vai aparecer já no início, a primeira frase da música, vai aparecer o should e o could. O should é o deveria, ele é algo mais sugestivo. Ah, eu deveria fazer isso, você deveria estudar mais. O should é algo sugestivo. Eu tenho também o would, que vai aparecer na música também, que é o iria. O que seria, teacher? Ele deixa tudo no iria, vai depender do verbo que eu usar com ele. Por exemplo, se eu falar assim, ó, eu iria com você, eu coloco o would, vai deixar o go no iria. I would go, eu iria, tá? E a gente tem o must, que é algo mais no sentido de obrigação, né? Se alguém te disser, you must study now, você deve estudar agora. Tipo assim, vai estudar mesmo. Então a gente vai ver esse grupo. Eu acho que na música vai aparecer aqui pra gente o can, o could, should e would. Não me lembro se o must aparece aí, mas a gente vai passar pela letra e vamos identificar. Então, ó, eu posso usar todos eles para afirmar, para negar e perguntar. O que muda? Antes da gente ir lá na letra. Se eu falo assim, ó, eu deveria ir agora. Eu estou afirmando. Tá? I should go now. Eu deveria ir agora. I should go now. Do jeitinho que a gente fala no português, na mesma ordem, vai ser no inglês. Eu deveria ir agora. I should go now. Tá? Quando eu faço perguntas no inglês usando essa galera aí, né? Se eu falo assim, por exemplo, eu quero perguntar para mim mesma, né? Quero fazer uma pergunta para mim mesma. Eu deveria ir agora? Se eu faço uma pergunta, eu inverto. Olha lá o que aconteceu.
Então, se eu afirmo com os modais, I should go now. Fica na mesma ordem como a gente fala no português. Então, toda vez que eu tenho que fazer uma afirmação com os modais, mesma ordem do que você já fala no português. Se eu pergunto, aí inverte, né? O que que inverte? O meu vocabulário modal, o can, could, should, would, seja quem é, né, que eu esteja usando aí na pergunta, ele vem antes da pessoa na pergunta. Por exemplo, ó, olha de baixo. Eu deveria ir agora? Should I? Você já deve ter ouvido aquela música, né? Should I stay or should I go? É uma pergunta, né? Então, por isso que vem antes. Por que que eu tô te explicando um pouquinho disso? Fazendo esse resuminho aí. Porque a gente vai ver exatamente isso na música, tá? Ó, vocês vão perceber que vai ter momentos que eu não vou estar olhando diretamente aqui para a câmera, porque eu vou estar acompanhando a letra da música junto com você. Então, vamos começar? Let's start it. A primeira frase da música, então, ele já começa fazendo duas perguntinhas. Ele já começa negando aqui, ó. Should I? Could I? Ou seja, o should é o deveria e o could é o poderia, né? Should I? Eu deveria? Ele tá, tipo assim, se perguntando, né? Fazendo uma pergunta para ele mesmo, né? Should I? Eu deveria? Could I? Eu poderia? Então, ele se perguntando, refletindo com ele mesmo, né? Eu deveria? Eu poderia? Aí ele continua, ter dito todas as coisas erradas várias vezes, 1 zilhão de vezes, né? 1000 vezes, tá? Então, ele começa dizendo isso, perguntando isso. Eu deveria? Eu poderia? Então, por isso que está invertido aqui, tá? Isso é importante a gente identificar, né? Por que que tem essa inversão aqui, ó? Tá vendo ali? O should e depois o I, exatamente porque é uma pergunta. Se fosse afirmando, eu deveria, I should. Tudo bem? Entendido? Então, toda vez que você usar um modal, vai acontecer isso. Você vai usar afirmando do mesmo jeito que a gente fala, na mesma ordem, e se for uma pergunta, inverte, né? Ele vem antes da pessoa, antes do sujeito. Então, ele começa ali. Eu deveria? Eu poderia, né? Eu não vou ficar traduzindo a música toda com você, não. Senão a gente vai perder muito tempo. O nosso foco é extrair, identificar e extrair todos os modais, tá? Vamos descendo lá e encontrar o próximo. Ó, no mesmo estrofe, no primeiro trecho da música, aí já aparece na terceira linha, né? Então, já começa com modais e já vem logo em seguida de novo. Olha aqui que ele começa ali, ó. If I could just rewind. O rewind é voltar atrás, rebobinar, tá? If I aparece bastante com o could, porque ele tá dizendo o seguinte, ó. If I, se eu, tá? O if é o se. If I could, se eu pudesse. Lembra que eu falei que o could, ele pode ser traduzido como poderia, pudesse, pude, podia, tudo isso, né? Pudéssemos é tudo could. Então ele diz ali, ó, se eu pudesse, if I could. Então toda vez que você quiser falar, né, essa sentença, se eu pudesse, if I could, tudo bem? Porque o could é o poderia, é o pudesse, é o pude, é o podia. Tudo isso é could. Olha que maravilha no inglês, né? Dá uma olhada na próxima frase. Bom, se a gente já viu que if I could é se eu pudesse, você já vai identificar a próxima que é a mesma coisa. If I could, de novo. If I could turn back time. Ele diz a mesma coisa que a de cima, né? Se eu pudesse voltar no tempo, né? Se eu pudesse voltar atrás, tá? Então, de novo aqui, ó. If I could, tá? Ai, você ainda seria minha, meu, né? Então, if I could, né? Considerando que é ele que está cantando, né? Você ainda seria minha. If I could, se eu pudesse, tá? Então, could é quem mesmo? Poderia, pudesse, podia, tudo isso, tá? É como se ele fosse meio o passado do can, tá bom? Para ficar mais fácil para você lembrar. Então, ó, na primeira parte da música, ó, já apareceu aqui should I, could I, perguntando. Então, o que aconteceu aqui, recapitulando? Toda vez que eu pergunto, com os modais, should, could, must, would, can, né? Acontece essa inversão. Primeiro vem ele e depois a pessoa. Você deveria ir? Should you, né? Eu deveria ir? Should I? Então, aqui, pergunta. Embaixo já não, ó. Embaixo são duas
a afirmação, né? São duas afirmativas aqui, ó. If I could, if I could. Então, a ordem normal de como a gente fala mesmo no português. Tudo bem aqui? Vamos seguir e identificar então um pouquinho mais do que ele fala na letra da música, né? Continuando ali, ó, a gente pulou uma linha, né, que não tem modal e já aparece de novo mais um. Toda vez que eu penso numa música de modais para passar para os alunos, misunderstood, não tem jeito, né? Olha aqui que interessante essa sentença. Ele diz o seguinte: I should have shut my mouth. Tá vendo ali? Vamos fazer um destaque aqui para a gente enxergar melhor e visualizar, ó. I should have shut my mouth, né? Should, eu deveria. Vamos traduzir só essa partezinha? Ele diz o seguinte, é bacana esse trecho porque ele junta duas estruturas agora aí, ó. I should, eu deveria. E o have shut é uma outra estrutura, que é o perfect. Não sei se você já ouviu falar dele, tem umas aulinhas dele lá no YouTube e também lá no Instagram. O have shut my mouth é ter fechado, ter calado, tá? Eu deveria ter calado a minha boca, tipo, eu deveria ter ficado quieto, né? I should have shut my mouth. Então, ele usa aqui o should com mais essa próxima estrutura, que inclusive é bastante usado desta forma, tá? Se você não conhece essa estrutura do have shut, não fica preocupado com isso agora não, tá? Só para você identificar aí, tô mostrando quem é, para você entender o contexto. Então, I should have shut my mouth. Eu deveria ter fechado minha boca, deveria ter ficado quieto, né? Então, de novo, mais um modal aí na música misunderstood. Seguindo, guys, vamos descer, ó. Dá uma olhada nessa estrofe, ainda tem mais, né? Olha o could lá de novo. E eu acho que você já vai começar a conhecer o could, já vai começar a traduzir ele nesses trechos. Olha ali, if de novo. Lembra que eu falei que o if aparece bastante com o could? Né? Ai, se pudesse, então ele vai estar sempre aparecendo por aí junto com o could. Olha ali, ó. If this old heart, se esse coração velho, né, pudesse, all could, falar. De repente você pensa assim, teacher, quando eu vou saber que a tradução do could é pudesse ou poderia? Você vai perceber no contexto. Olha ali, se esse coração velho poderia falar. Não, fica melhor pudesse, já tem o se, ó. Se eu pudesse, eu iria. Se ele pudesse, ele faria. Então, se apareceu esse se com o could, a tradução dele é praticamente 100% que vai ser pudesse. Né? Se esse coração velho pudesse falar, né? E olha que interessante. Ainda nessa frase, aparece mais um modal que está escondidinho aqui, ó. Achou aqui esse de? Quem que é esse de? Você já conhece como que fica essa contração? Quem é? Esse de é o would. Lembra que eu falei do would? O would vai deixar tudo no iria. Por exemplo, qualquer verbo que você colocar com ele vai ficar iria. Eu iria, eu faria, eu gostaria, eu falaria. E a forma contraída dele, uma forma abreviada dele, é o apóstrofo e o de. E é exatamente o que está acontecendo aqui na música. Porque ele já disse o seguinte, se esse coração velho pudesse falar, olha ali o que aparece. It e o, e o de ali contraído. Esse de é do would. E quem que é esse it? Falei esses dias sobre o it também na aula, né? O it é o coração, ele está falando do coração, né? Ele poderia repetir, né? These hearts would say, ou ele só está substituindo, que é o mais adequado aí. Então, o it é quem? É o coração, né? Então, ele fala, se esse velho coração pudesse falar, it, olha o D ali, ó. It'd say, you're the one. Ele diria, o verbo say é dizer. Como eu estou usando would, vai ficaria. Então, ele diria que você é único, né? Que você é a pessoa, você é o cara, tipo assim, né? Você é a pessoa, né? Você é único. Então, you'd say, ele diria, tá? Então, o d, aqui, ó, esse dzinho é simplesmente o would contraído, abreviado, que a gente vai ver bastante, inclusive, na hora de usá-lo, ele vai aparecer bastante dessa forma, né?
Tem, talvez você já tenha visto isso aqui, por exemplo, ó. I'd like, né? I'd like to go, I'd like to, né? Então, eu gostaria. Então, bastante usado essa abreviação aí no caso, tá? Então, ó, a gente já viu aqui em cima o should, junto com have, eu deveria ter. Shut my mouth, calado a minha boca, né? Fechado a minha boca. If this old heart could talk, se esse velho coração pudesse falar, ó, could aqui de novo. E aqui o would, né? Ele diria, ele quem? O coração, tá? Então, olha quantas estruturinhas, os modais aí aparecendo nessa segunda parte. Tudo bem? Vamos seguir? Let's move on. Vamos ver o que mais tem pela frente aí. E aí ele começa, ó, essa mesma construção que ele fez aqui, ó, I should have should, ele vai fazer aqui, só que agora com outro verbo. Olha ali. I should have, a gente já sabe o que é o have que a gente viu lá. É o ter. Então, quem é I should have? Eu deveria ter. É isso. Eu deveria ter. Drove, dirigido, tá? Eu deveria ter dirigido a noite toda. I should have drove all night, tá bom? Então, I should have, eu deveria ter dirigido. Olha de baixo, parecido com a de cima, mas ó o would ali de novo. Vocês lembram quem é esse would que eu falei para vocês lá no começo? O would vai deixar tudo no iria. No começo e agora de pouco na estrofe anterior, né? O would vai deixar tudo no iria. Bom, se I should have é eu deveria ter, como é que eu traduzo I would have? O have é ter. Would deixa tudo no iria. Então, logo eu vou ter, teria. I would have, eu teria. I would have run, eu teria corrido. Aqui no caso, I would have run all the lights, eu teria atravessado todos os semáforos, tá? Teria passado todos os semáforos, né? Então, I would have, eu teria, tudo bem? Então, lembrando que o would vai sempre fazer esse papel do iria. Qualquer verbo que eu colocar com ele vai dar essa finalizada de iria. Eu teria, eu iria, eu faria, tudo bem? Depois ali embaixo, ó, o could, de novo, né? Eu falei que tinha bastante modais nessa música, né? Did the best I could. Fiz o melhor que eu, e agora? Poderia, pudesse, podia, pude. Fiz o melhor que eu pude. Did the best I could. Né? Porque eu disse para vocês que o could vai ter essas traduções aí, ó. Poderia, podia, pude, pudesse. Vai depender de como vai estar o contexto e você vai identificar isso automaticamente. Fica tranquilo, tudo bem? Então aqui, ó, fiz o melhor que eu pude. É engraçado que no inglês, né, é muito mais prático a fala. E aí você, por exemplo, traduz. Fiz o melhor que eu pude. E às vezes eu percebo que a pessoa quer passar para o inglês e quer colocar esse que. That I could. E não precisa, você pode falar direto assim mesmo. É que na hora que a gente traduz, o que aparece. Mas eu não preciso colocar ele no inglês aí não, tá? Did the best I could. Então, olha quantos modais. I should have, recapitulando. Eu deveria ter. I would have, agora aqui, ó, would, lembra lá. Ele vai deixar tudo no iria. I would have, eu teria. I could, de novo, eu poderia. Fiz o melhor. Opa, aqui vai ser pude. Fiz o melhor que eu pude. Did the best I could. Tudo bem? Muito bem. Vamos seguir mais um pouco, então, e identificar o que tem mais de modais na música do Bon Jovi, Misunderstood. Ele começa de novo a próxima estrofe, fazendo perguntas de novo com essa estrutura, usando o I de novo, né? Could I? Should I? Agora ele inverteu, né? Lá era should I, could I. Agora é could I, should I. Junta mesmo na hora de falar. Should I, could I. Se você tivesse que fazer perguntas usando o you com o should e o could, ou melhor, vamos seguir a ordem aqui, né? Com o could e o should, mesma coisa. Você ia fazer nessa mesma combinação que tá a música. Então, por exemplo, se você quisesse perguntar o seguinte, você poderia vir aqui? O poderia é could.
Você é you. O vir aqui, come here. Could you come here, please? Né? Então, você vai fazer nessa mesma ordem. Ó. Se é uma pergunta com modais, primeiro vem ele, depois a pessoa, depois o resto da pergunta, né? E lembrando que aqui, na hora de falar, eu vou grudar um no outro mesmo. Could, né? Você vai ter essa junção aqui, ó. Mais ou menos isso aqui, ó. Could you come here? Could you come here, please? Tá? Então, could you, should you, tá? Gruda tudo mesmo na hora de perguntar. Então, fez pergunta com os modais, eu começo com ele, depois vem a pessoa, tudo bem? Então, aqui, ele pergunta de novo, né? Could I, should I? Eu poderia? Eu deveria? Ele conversando com ele mesmo, né? Se desculpar por dormir no sofá aquela noite, e aí vai a letra fora, né? Depois, se você tiver curiosidade, pesquisa lá o misunderstood, vai tentando traduzir o máximo que você conseguir, e o que você não souber, dá uma olhadinha na letra ou pesquisa num bom dicionário, né? Para você ir pegando os vocabulários que você não conhece, tá? Caso você queira indicação de um bom dicionário, eu gosto muito do Word Reference, né? Que é um dicionário onde ele mostra as palavras em várias possibilidades de uso, né? Porque às vezes você quer saber como fala bater em inglês. Mas bater o quê? Bater a cabeça, bater na porta, bater o quê? Né? É diferente. E aqui ele consegue te dar essas referências diferentes. Então, o Word Reference é muito bom. Além de ter a transcrição fonética dele, dos vocabulários também. Então, aqui nessa parte, ele faz mais duas perguntas. Could I? Should I? Se fosse afirmando, guys, estaria nessa ordem? Não. Aí, igual a gente fala, eu poderia, I could. Eu deveria, I should. Tudo bem? É só na hora de perguntar que vai acontecer isso. Vamos seguir lá e ver mais um pouquinho, então, do Bon Jovi. Bom, aqui, guys, não vai mudar muita coisa do que a gente já tinha visto, né? Ele começa ali, as 3 primeiras linhas não tem os modais, aí ele repete o que ele cantou anteriormente. I should have, I would have, did the best I could, né? Então ele repete novamente a mesma parte, né? Eu deveria ter dirigido a noite toda, eu teria corrido todos os semáforos, passado todos os semáforos, fiz o melhor que eu pude, e o could aqui como pude. É interessante que agora eu tô falando com vocês, guys, vamos ver os modais da letra Misunderstood do Bon Jovi, que tá cheio de modais para você aprender a fazer perguntas e também afirmar. Só que além dos modais, a música tá cheia de estrutura, que você pode usar para continuar praticando outros conteúdos. Eu bati o olho aqui, já vi mais uma, ó, que eu nem tinha preparado para comentar com vocês, mas aproveitando, ó, didn't, né, que é quando eu nego no passado, né, mas não morreu, né, então, mas não mentiu, nossa, o que eu li? Die aí, né, morrer é die, troquei o L pelo D, mas não mentiu, but didn't lie, tá, guys? Além de várias outras estruturas que você pode pegar, né, como, por exemplo, o ser e estar no passado, I was, né, eu fui mal entendido. Então, além dessas estruturas que eu estou trabalhando com você, tem várias outras estruturas que você pode trabalhar na mesma canção, tá? Hoje eu separei aqui para você os modais, mas dá para você praticar muita coisa com o Bon Jovi nessa música ou em outra música, né? Outras músicas, outros cantores. Então, ó, só para você entender que tem muita coisa aqui. Tem perfect, né? Que eu comentei com você, ó, have sad. Ele aparece ali, have should, é uma outra estrutura, uma outra construção, né? Tem passado simples, né? Tem ser e estar, né? Com ing, I'm wasting time, eu estou perdendo tempo, desperdiçando tempo, tá? Então tem muita coisa bacana que dá para você tirar aqui dessa música. Eu te aconselho para depois você ouvi-la, né, por inteiro, tentar cantar junto, o que também é muito bom, e identificar outros grupos de estrutura na mesma canção. Fica uma dica aí para você praticar com essa música Misunderstood do Bon Jovi, além dos modais, praticar outros grupos de estrutura. O que mais que tem aqui que eu posso aprender? Além de gírias,
Eu tava passando a letra aqui com você, apareceu uma expressãozinha aqui, que eu falei, gente, essa expressão, deixa eu ver se eu acho. Aqui ela, cadê? Aqui, ó, head south, aqui tá no passado, headed south, que é tipo, desmoronou, as coisas ficaram ruins, não deram certo. Things headed south, aqui tá no passado. Então, fica a dica aí também para você pode pegar gírias, você pode pegar novas expressões, você pode pegar estruturas, você pode pegar só vocabulário, você pode pegar liaisons, que é aquela junção de sons, né? Pronúncia, nossa, tem uma infinidade de coisas que a gente pode fazer com música. Então, dá para você praticar muita coisa com Bon Jovi, praticar bastante coisa no inglês com essa canção e qualquer outra música que você queira, de repente a sua preferida, por que não? Tudo bem? Guys, thank you so much. See you next class. Bye bye. Até a próxima aula.